Aleluia. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em João? João capítulo 2. Que alegria nós estarmos hoje aqui nesse encerramento da campanha. Graças a Deus. Porque o Senhor tem nos trazido até a sua casa. E nós temos a oportunidade de orar e de estar profetizando sobre cada mês do ano de 2022. Como diz o hino 577, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Então a gente está fazendo isso. É colocando, é despejando diante do altar do Senhor a nossa vida, os nossos planos, e deixando que o Senhor molde, modele, guie, impulsione para a direção e na velocidade que Ele deseja. Amém? João capítulo 2, versículo 1, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: Que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele vos disser. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então ele chamou o noivo e disse: Todo servem primeiro o melhor vinho. Mas depois os convidados que já beberam bastante, eles oferecem o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Eu vou repetir. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Amém? Queridos, a história é conhecida. Todos nós sabemos do fato de Jesus ter sido convidado para esse casamento. E naquele dia, aquele casamento, por mais que observa-se que houve um erro na quantidade do vinho, pois o vinho se acaba, pelo menos uma coisa certa nós sabemos que aqueles noivos fizeram. No meio daquela situação que aparece, a gente observa que eles tomaram uma atitude positiva. Sabe qual foi? Chamar Jesus para a festa. O segredo daquele casamento não ter dado errado, ou o segredo da festa não virar vexame, foi porque eles chamaram Jesus para a festa. E eu já quero poder liberar aquilo que o Senhor segredou ao meu coração e lhe dizer que o segredo do nosso 2022, do nosso 2023, 2024 e até Jesus voltar, é enquanto os dias se passam, nós chamarmos Jesus para a nossa festa. Aqui eu comparo a nossa festa à nossa vida. E Jesus naquela festa, Ele foi convidado. E a presença de Jesus na festa de qualquer um faz a diferença. Sabe por quê?
Porque a festa que não tem Jesus tem dias contados para o sorriso acabar. A festa que Jesus não é convidado tem os dias contados para a alegria acabar. Mas a festa, a vida que chama Jesus para o centro e diz: o Senhor não pode ficar fora dela. Ele não tem dia, não tem hora para a alegria acabar. E que se porventura surge o imprevisto, a gente tem a certeza que o Deus que cuida, zela e nos guarda muito bem, está ali para nos ajudar e estender a sua mão de socorro. Interessante como ele foi sábio em chamar Jesus para a festa. E olha que interessante, quando Jesus ele é chamado para a festa, ele foi chamado como convidado. Mas a diferença começa no casamento ou naquela festa, quando Jesus deixa de ser o convidado. Sabe por quê? O vinho acaba, a mãe de Jesus chega até Jesus, pede para que ele intervenha, pede para que ele comande algo. A Bíblia diz que a mãe de Jesus chega para os serviçais da festa, aponta para Jesus e diz assim: ó, faça tudo o que ele vos disser. Olha que agora Jesus não é mais convidado. Olha que agora Jesus não é somente aquele que vem para compor a festa. Jesus agora estava ali comandando o ambiente. Sabe qual é a diferença na nossa vida? Não é quando Jesus é chamado para ser o convidado da nossa vida. A diferença é quando ele começa a determinar as posições, o caminho, a direção. Você quer ver um ano de 2022 tremendo na presença de Deus? Coloca Jesus na posição daquele que comanda as coisas. É da posição daquele que diz assim: é para ficar ali, é para encher isso aqui, é para fazer dessa forma. E Jesus começa a gerar um milagre. Como é que ele gera um milagre? Ele olha para aquilo que eles têm. Sabe o que eles tinham? Potes de pedra e água. Sabe o que é que eu quero profetizar aqui na sua vida? Não somente quero, mas sinto direção de Deus. É que o Senhor Jesus, Ele no nosso 2022 vai trabalhar não somente com o que você tem, mas Ele vai trabalhar a partir daquilo que você tem. Não, você pegou essa palavra aqui? Eu estou dizendo que talvez você diga assim: mas irmão, eu não tenho condição. Mas Deus está dizendo assim, ó: olhe para as suas mãos, Moisés, e veja o cajado que eu coloquei em suas mãos. O que é que você tem? É um pouco de farinha? É um pouco de azeite? Não se preocupe com a quantidade ou com o tanto de recursos que você tem. Imagine somente que você use aquilo que eu entreguei nas suas mãos, porque eu vou dar a autoridade necessária. E se você quiser pegar essa palavra, porque eu vou lhe dar a capacidade necessária. Anda, go, suihas. Da sui camanturia sefagara sui. Ele vai usar o recurso. Mas Senhor, é tão pouco. E quem diz que ele precisa? Ele diz assim, ó: faça o seguinte, pegue os potes. E olha que interessante, os potes eram de pedra. Ou seja, o texto vai dizer que aqueles potes cabiam entre 80 e 120 litros. E você diz: mas por que essa variação? Porque como os potes eram de pedra, quanto mais trabalhado eles fossem, mais água cabia dentro. Alguém já pegou? Quanto mais o pote fosse trabalhado, mais água cabia dentro do pote. Sabe o que é que ele está dizendo?
para o nosso 2022, não só para o nosso 2022, para a nossa vida. Ele está dizendo assim, ó, quer ser mais cheio? Então deixa ser mais trabalhado. Porque quanto mais eu e você fomos trabalhados, mais água cabe dentro do pote. E deixa eu te dizer um pouco mais. A medida e a quantidade do milagre é determinada pelo nível de trabalhar de Deus em nossa vida. Quanto mais você disser, trabalhe em mim, Senhor, mais água vai cabendo dentro do pote. Quanto mais a gente diz assim, Senhor, me molda, trabalha em mim, lapida, deixa redondinho. Ele dizendo, então é por aí que a água vai aumentar. Ele diz, ele quer um pote. E ele diz, faça o seguinte, pegue água. Oh, queridos, todos nós sabemos que água na Bíblia fala de pelo menos duas coisas: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Ele disse, você quer ver o milagre? Seja trabalhado e se encha da palavra e do Espírito Santo de Deus. Sabe, às vezes a gente fica esperando 10 passos para aquilo, 7 práticas daquilo, 7 hábitos daquilo, quando na verdade você sabe o caminho para onde as coisas devem se direcionar, para a obra de Deus realizar, para as coisas acontecerem, para as coisas fluírem. Ele diz assim, ó, faz o seguinte, deixa ser trabalhado e se preenche da palavra e do Espírito Santo. Jesus disse assim, ó, enche eles, mas enche até a borda. Sabe o que ele diz? Não economiza, não fique pela metade, não faz o mínimo, não faça somente o que der. Ele está dizendo, faça tudo o que é possível para a sua e a minha vida estar cheia do Espírito Santo de Deus e da palavra. Por que, irmão Javan? Porque é a partir daí que o elemento do milagre ele é gerado dentro da nossa vida. Ei, querido, Deus ele tem um milagre para realizar na sua família. Você pode dizer amém? Deus tem um milagre para realizar no seu emprego, ou no emprego que você ainda vai ter. Deus tem um milagre para poder realizar nos teus planos, nos teus projetos. Mas Deus está dizendo assim, ó, se preenche da minha palavra e se enche do meu Espírito, porque quando eu derramar o que eu tenho para derramar, ele disse, encha de água e leve até o responsável da festa, o cerimonialista, o mestre-sala, e faz o seguinte, dá para ele provar. Sabe, as coisas belas, ou uma das coisas tão belas no reino de Deus e no Evangelho, é porque Deus não nos chama só para ver. Deus nos chama e diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque tem coisa que a nossa mente humana entende, mas outra a gente tem que ter experiência com Ele. Como assim, irmão Javan? Deus, ele nos chama para termos intimidade. E a intimidade não é somente quando eu entendo pela lógica, mas quando eu provo pela minha fé. Quando eu começo a tocá-lo e sentir ele dentro de nós, é aí que a gente vai dizendo assim, eu não tenho nem palavras, Senhor, para poder descrever o que eu estou sentindo, mas eu só quero dizer que o Senhor não me tira desse lugar, porque a tua presença é muito grandiosa. Para finalizar, o mestre-sala prova e se espanta. Ele se surpreende. Oh, queridos,
Não tem quem não prove da intimidade com Deus para que não se surpreenda. E sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, ó, por que você não mandou isso aqui antes para mim? Por que você não me ofereceu antes? Por que você não ofereceu antes isso aqui para todo mundo? Porque isso aqui é o melhor. E o melhor a gente não coloca no final, a gente coloca logo no começo. O melhor a gente já coloca desde o início. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está falando aquilo e nos ensinando que o melhor no reino de Deus não deve ser o último recurso a ser procurado. Que o reino de Deus, que o próprio Jesus, ele não pode ser o último recurso a ser procurado, mas ele deve ser o primeiro recurso a ser procurado, oferecido e experimentado. Quanto antes eu e você priorizarmos o reino de Deus, mais tragédias serão evitadas, mais escolhas erradas serão evitadas, mais destinos errados nós chegaremos lá. Porque quando eu coloco Ele no início da festa. E para findar, aquele homem se surpreende e diz assim: agora oferece o melhor vinho, porque você resolveu oferecer o melhor vinho no final da festa. Hoje nós estamos no encerramento dessa campanha, e o Senhor Jesus está nos dizendo: eu preparei o melhor vinho para o final da festa. Eu preparei o melhor vinho, e não é porque o irmão Javan está pregando. Eu preparei o melhor vinho para o final da festa. Sabe para quê? Para a gente poder entender que quando as esperanças da terra se acabam, eu posso continuar crendo que as do céu permanecem intactas. Que quando as surpresas, aquelas notícias más de 2022, porque todo mundo passa luta, surgirem, se não é que já surgiu aí no começo do seu 2022, você não se espante, porque aquele que pode realizar milagre no meio da festa, Ele está observando todas as coisas. Eu estou dizendo que talvez, que com certeza o nosso ano de 2022 terá lutas, mas também terá vitórias. Mas para que eu e você entenda que no meio dos de repentes da nossa vida, nos inesperados da nossa história, eu e você podemos contar com um Deus que cuida, que zela e que realiza o que eu e você não pode fazer. Se você entende essa mensagem, você pode levantar a mão e dar o seu melhor glória a Deus. Amém.